Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Marilza e eu vou trazer para vocês hoje aqui uma receita de brigadeiro, a minha receita do meu brigadeiro, né? Então, muita gente vem e me pergunta como que você faz seu brigadeiro, qual que é as medidas, qual que é a receita e tudo mais. Então, eu vou trazer para vocês aqui a receita que eu tô usando atualmente, né? E também depois eu vou trazer para vocês eu vou fazer aqui duas receitas e depois eu vou mostrar pra vocês quanto que rendeu essas duas receitas, quanto de brigadeiro eu consigo fazer usando essas duas receitas de brigadeiro, tá bom? Uma dúvida que muita gente sempre fica e me pergunta sobre a gramatura dos meus doces, né? Quanto que eu peso antes, depois do confeito. Então fica até o final do vídeo que depois eu vou fazer a receita, né? Mostrar pra vocês como que eu faço, o ponto que eu deixo meu brigadeiro, e aí depois no finalzinho também eu vou mostrar pra vocês quanto que rendeu essas duas receitas e quantos doces que dá, tá bom? A forma que eu divido ele, porque a receita de brigadeiro eu não faço só o brigadeiro, né? Eu uso pra fazer confete, eu uso pra fazer o de ferreiro, então eu vou mostrar isso aí pra vocês, tá legal? Prontinho, já ajeitei aqui a minha panela, né? E eu vou mostrar pra vocês. Aqui ainda, a panela que eu tô usando, eu mostrei pra vocês verem que é a panela que eu uso em casa mesmo, né? Uma panela de fundo grosso, né? Mas ela também não é uma panela tão grossa assim, né? Uma panela boa, que dá pra fazer o brigadeiro sem queimar, né? E uma panela de casa mesmo, pra que você não fica... quando você estiver começando, você não fica postergando, né? Você fala assim, eu vou fazer depois, porque eu não tenho a panela, porque eu não tenho a espátula. Gente, começa com o que vocês tiverem, tá bom? Não fica enrolando, né, pra começar, arrumando desculpa. Então, assim, eu tenho uma panela em casa, use essa panela mesmo, tá bom? Eu vou trazer pra vocês aqui agora a receita. Então, assim, ó, eu já separei aqui, eu uso 2 leite condensado, né? Hoje eu tô usando aqui o leite condensado da marca Italac. E aí, eu vou colocar aqui na panela, para poder misturar o cacau, 2 caixinhas de leite condensado, tá bom? E aí muita gente vai ver que eu tô misturando primeiro aqui o leite condensado na panela e vai perguntar, nossa, mas não tem que misturar no creme de leite? Porque muita gente fala que tem que ser no creme de leite. Não, gente, eu descobri que misturando o leite condensado primeiro com o cacau, ele dissolve perfeitamente, não vai ficar nem um gruminho, não vai ficar nada. Então, assim, hoje eu prefiro misturar, né, primeiro o leite condensado na panela com cacau, aí só depois eu aperto assim pra sair bem, pra não ficar nada. E só depois eu vou misturar o creme de leite. Então eu tô usando 2 caixinhas de leite condensado. Eu tô usando 80 gramas de cacau, 50%, né? Aí no caso aqui, eu uso 40 gramas para cada receita. Então, como eu tô fazendo duas receitas, eu vou trazer, eu tô trazendo aqui 80 gramas, tá bom? Eu vou misturar bem aqui ele na panela, vocês vão ver só que misturando ele com leite condensado, e não com creme de leite, ele mistura muito melhor, não fica nem um gruminho, nem nada, não vai ficar nem um carocinho na massa, vai ficar aquela massa bem lisinha, tá bom? Então, ó, olha só, eu tô misturando aqui e depois, daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês como que rapidinho ele fica, ele dissolve, não fica nem um carocinho. Eu vou deixar direto pra vocês poderem ver que é o processo mesmo que precisa pra fazer, tá? Eu não vou cortar o vídeo nem nada pra você ver o processo todo. Mas aqui é só misturar mesmo, tá bom? E um dia desses eu coloquei errado na panela, coloquei primeiro o leite condensado, eu falei, bom, agora eu vou misturar no creme de leite, ou vou misturar o cacau. E aí eu percebi que com o leite condensado, ele dissolvia muito melhor, né, do que com creme de leite. E assim, não tinha problema de ficar nenhum gruminho depois. Então, assim, foi um erro bom, que acabou me rendendo isso, né? Que eu aprendi isso, que com leite condensado é muito melhor para dissolver o cacau do que com creme de leite. E aí eu achei melhor dessa forma e eu tô fazendo assim, eu tô trazendo pra vocês também. Essa dica, porque misturando com... Olha só, que maravilha. Ele dissolve tudo misturando no leite condensado, olha só. Dissolve todo e não fica nenhum gruminho, ó. Tá vendo? Tá bem lisinho. Aí depois que eu já misturei aqui todo ele no leite condensado, eu vou misturar o creme de leite e vou mexer mais um pouquinho antes de ligar o fogo. Eu tiro aqui pra facilitar.
E aí, pra espremer bem a caixinha, né, que tem que aproveitar. O leite condensado, o creme de leite não tá barato. Então, a gente tem que aproveitar bem. Prontinho. Depois que eu misturei, fica muito mais fácil pra misturar o creme de leite. E aí é só mexer. Opa. Mais devagar, né? Não precisa mexer com tanta força como eu aqui agora, pra não derramar da panela. Aí, prontinho. Aí aqui agora, já que ele já tá bem misturado, ó. Tá vendo que tá lisinho, não tem mais nenhum gruminho de nada. O cacau, ele derreteu completamente. Eu vou ligar o fogo. Eita, essa minha boca tá uma beleza. Prontinho, eu já liguei o fogo aqui. E aí agora é só começar a mexer. Tá? Eu vou tentar virar um pouquinho mais aqui pra vocês conseguirem ver melhor dentro da panela. Tá bom? Agora eu vou começar a mexer aqui, né? Mas por enquanto, como eu coloquei duas receitas, ele vai demorar um pouquinho mais. Então eu vou deixar esse aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o primeiro estágio, né, que eu acabei de colocar aqui no fogo. Vou começar a mexer, tá bem líquido ainda, ó. Você pode ver que tá bem líquido, né? Então, assim que ele começar a engrossar um pouquinho, tiver no segundo ponto, eu mostro novamente pra vocês, tá bom? Que assim não vai ficar um vídeo tão longo. Aí, gente, ó, eu voltei aqui, ó, pra mostrar, né? Esse aqui é o segundo ponto dele, né? Que é quando ele começou a ferver, né? Ele começa a subir ali o brigadeiro, ó. Ele tá fervendo, né? E ele começa a subir, né? Ele tá ainda bem líquido, ó. Mas ele começa a subir, muitas vezes ele vai começar a borbulhar e vai começar espirrar, né, no braço. Muita gente reclama às vezes que vai fazer queima o braço e tudo mais. Então, assim, ó, chegou nesse ponto aqui, você tá mexendo bem aqui o fundo, tá mexendo bem as laterais pra não deixar seu brigadeiro queimar, né? Isso é bem importante na hora que você, né, estiver fazendo, e mexer bem as laterais e o fundo. Mas aí quando ele chega nesse ponto aqui, você achar que tá complicado pra você mexer, se ficar difícil, o que que você pode fazer, ó? Um dos segredos que eu acho, né, que ajuda bastante, é você mexer mais devagar. Não mexer tão rápido, ele não vai espirrar tanto, não vai pular tanto. E com o tempo você vai pegando a manha da massa para ela não ficar espirrando tanto em você e te queimando. Mas aí aqui, ó, quando tá muito alto assim, eu abaixo o fogo, né? Até então eu tava cozinhando em fogo alto, para poder ser mais rápido ali o processo, né? E não ficar tanto tempo cozinhando. Mas aí depois que ele chegou nesse ponto aqui, eu abaixo o fogo, que aí ele vai começar a baixar um pouco e não vai ficar espirrando tanto, tá bom? Aí eu vou continuar mexendo aqui, depois eu volto para mostrar mais para vocês. Aqui, ó, nessa parte, tá vendo? Depois que eu abaixei o fogo, que já diminuiu, ele vai baixar um pouco o volume, né? Ele diminuiu aqui, ó, você pode ver que ele diminuiu e já ficou mais calmo. Então, assim, às vezes a pessoa fica com um pouco de medo no começo, né? Que não conhece os processos da massa, e quando ele começa a borbulhar, espirrar, queimar, e aí você fica nervosa. Então, como eu já passei por isso, eu sei como é. Então, assim, ó, aqui, ó, depois que você baixa o fogo, ele já vai acalmar, vai diminuir a massa, ele vai começando a dar uma encorpada. Depois que ele passa desse ponto aqui, que ele dá uma encorpada a mais, daqui a pouquinho ele vai estar um pouquinho mais encorpado, ele já não espirra tanto, então ele não vai ter mais o risco de te queimar. Aí daí você pode já voltar a subir o fogo. Eu baixo só um pouco, para ele poder dar uma diminuída ali mesmo. E depois você já pode subir de novo, né, que aí você não vai ter mais problema para poder ficar se queimando com a massa, tá bom? Então aqui, ó, ele já diminuiu, já reduziu, mas ainda tá meio longe do ponto. Então eu vou mexer mais um pouquinho e aí quando tiver mais próximo eu trago pra vocês pra mostrar, tá bom? Aqui, gente, ó, o brigadeiro ele já começou a desgrudar da panela, ó. Vou trazer mais pertinho aqui pra vocês poderem ver, ó. Ele já começou a despregar aqui da panela, né? Já tá mais, ó, tá vendo? Ele tá começando a desgrudar,
né? A massa já tá mais encorpada, mas ainda falta mais um pouquinho, tá bom? Aí depois no final eu vou ensinar vocês a fazer o teste pra você poder ver quando a sua massa tá pronta. Mas aqui ele ainda não tá bom, mas ele já tá quase, tá vendo? Ele começou a desgrudar aqui da panela, ele já tá chegando perto. Aí você já vai ficar atenta ao ponto, tá bom? Aí já eu trago aqui pra mostrar pra vocês. Então, gente, aqui agora, ó, eu já tô finalizando ele. E assim, uma dica que eu dou pra vocês, se você não tem muita experiência, eu vou desligar o fogo, né? Vou mostrar pra vocês aqui o ponto. Se você não tem muita experiência na hora de finalizar o brigadeiro, você tem dúvida ali na hora de saber se tá no ponto certo, o que que você faz? Quando tiver no finalzinho ali, começando, depois que uns 2, 3 minutos começou a desgrudar, e você vê que ele tá ficando bom, você abaixa o fogo, porque aí quando ele vai diminuindo a temperatura, fica mais fácil. Você vai ver que ele tá nesse ponto, ó. Você vai abrir aqui, tá vendo que ele não vai voltar, ele vai estar no ponto de cair ali em bloco, né? Ele já tá mais firminho, tá bom? Aqui eu já desliguei o fogo, né, ó. Você vê também que ele tá numa textura bem cremosa, a massa tá bem lisinha, bem brilhosa, tá bom? Então esse aqui, ele é o ponto ali já do brigadeiro. Eu vou abrir aqui pra vocês poderem ver, ó. Você abrir, e aqui eu vou falar pra vocês que aqui, no caso, ele já tá com o fogo desligado. Eu desliguei e aí eu consigo fazer esse teste pra ver, porque assim, bem na hora que o fogo tá bem quente, você não vai conseguir abrir ele e fazer isso. Então, você desliga o fogo, mexe um pouquinho, ele vai dar uma estabilizada ali na temperatura da massa, e aí você vai conseguir fazer esse teste, pra você não ter mais medo de errar o ponto, tá bom? Ó, aí depois que você desligou, ó, tá vendo? Ele fica aquela massa bem lisinha, bem cremosa, tá bom? Então é isso. Aí eu vou pesar ali, depois eu vou trazer pra vocês como que esse brigadeiro ficou e vou finalizar ele pra mostrar pra vocês as opções que eu consigo fazer trabalhando com essa massa, tá bom? Aí aqui eu vou embalar, mostrar como eu embalo. Eu gosto de embalar nessas sacolinhas, né? Eu não uso plástico filme, eu acho que essa sacolinha é um pouquinho mais grossa. Essa sacolinha daquelas transparentes. Vou mostrar pra vocês aqui o rolinho que eu uso. Aí, eu gosto de embalar nela porque eu acho que fica mais firme, né? Melhor pra trabalhar do que o isofilme. Mas aí fica a preferência de vocês, tá bom? Se vocês preferirem usar o isofilme ou a sacolinha, né? Eu acho essa daqui mais fácil. Mas se você já tiver o isofilme na sua casa e quiser começar com ele, pode começar com ele mesmo, tá bom? Aqui, ó, eu já embalei tudo certinho a massa, né? Agora eu vou deixar ela esfriar, eu vou colocar ela na minha mesa de pedra ali pra poder esfriar. Aí eu embalo bem assim, deixo ela bem fechadinha e agora é só deixar esfriar. Aí quando ela estiver fria, eu vou mostrar aí pra vocês. Então, gente, aqui eu já voltei, né, pra mostrar pra vocês que aqui a minha massa, ela já esfriou. Eu levei ela um pouco na geladeira, né, pra ser um pouquinho mais rápido ali, pra mostrar pra vocês, né, a textura e como que fica. E como eu falei pra vocês que eu ia trazer no final do vídeo, né, o tamanho dos doces que eu tô fazendo agora e como que tá ficando a minha caixinha. Então, eu vou mostrar pra vocês quanto que vai render e eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição, tá bom? Vou ligar aqui a minha balança. A minha massa de 2 receitas, ela deu 905 gramas, né? E aí, assim, ó, pra fazer o brigadeiro, eu peso ele com 17 gramas, né, de massa. Muita gente me pergunta, muita gente tem essa dúvida, quantas gramas você pesa, quanto que fica no final, quanto... Então, já vou esclarecer tudo aqui, tá bom? Aí aqui, ó, o brigadeiro mesmo tradicional, eu coloco ele com 17 gramas, né? Eu vou fazer aqui pra vocês poderem ver. E aí, depois com o confeito, ele chega a 20 gramas totais. Então, o total do meu brigadeiro tradicional é 20 gramas, né? Eu unto a minha mão aqui com margarina, né? Pra ficar melhor pra poder manusear. Então, assim, ó. Aí aqui, ó, além do brigadeiro tradicional, eu vou fazer 4, né? Pra poder mostrar ali, ó, 17 gramas. Com essa mesma massa de brigadeiro que eu faço, então assim, se você tá começando e quer começar ter mais opção, não ter que ficar só com os tradicionais, eu faço o brigadeiro tradicional, aí eu tenho aqui o confete e tenho o amendoim também. Então, o que que eu faço? Eu faço aqui o
O confete eu peso ele com 10 a 11 gramas, né? Que eu vou passar ali no confete para ele chegar no tamanho, para ele ficar mais ou menos do mesmo tamanho dos outros, né? Aí aqui, ó, eu peso ele com 10 a 12 gramas. E deixo para passar ali no confete. Aí eu vou fazer também o de ferreiro. Eu não tenho avelã aqui agora, né? Que minha avelã acabou. Mas aí o que eu faço? Eu pego essa massa de brigadeiro, né? Eu peso na mesma quantidade do brigadeiro tradicional. Eu peso 16 gramas, 17 gramas. E aí eu abro ela assim na mão, coloco a avelã. E aí eu passo ela ali no amendoim. Então, como eu não tenho avelã aqui, só pra mostrar pra vocês, eu vou fazer, pra vocês verem a opção que dá pra fazer, tá bom? Então, aqui, ó, no brigadeiro com 17 gramas, eu vou passar ele no amendoim. Vou enrolar ele aqui pra passar no amendoim. E vou passar também no granulado tradicional de brigadeiro. Que aí vai ser o tradicional, tá bom? Então, esses daqui que eu fiz com 17 gramas, eu vou passar aqui no brigadeiro, no granulado. E o esse menorzinho, eu vou passar no confete. Vou enrolar aqui. E assim, muita gente às vezes me fala, né, que tem dificuldade de grudar o confete na massa. Eu tento não passar margarina na hora que eu vou enrolar o de confete para deixar ele mais seco um pouquinho, para ele não ficar escorregando na hora de colocar o confete, tá bom? Eu vou pausar aqui rapidinho só para me lavar a mão ali. Aí, eu vou tirar aqui, deixa eu abrir as forminhas aqui no prato, vou colocar aqui para vocês verem como fica, né? Vou abrir aqui as forminhas. Eu uso a forminha número 4, né? Que eu acho que ele fica mais certinho, né? Ali no brigadeiro, não fica escorregando muito. Mas se você quiser, você pode usar a número 5 também, que dá certo, tá bom? Porque para esse tamanho de brigadeiro, a número 5 dá tranquilo. Antes, gente, eu fazia meu brigadeiro com 25 gramas, o peso total, né? Só que devido ao aumento de tudo que teve, né, eu passei a fazer ele com 20 gramas, né, para poder manter o preço, porque assim, ou era duas opções que eu tinha, ou eu aumentava o valor, né, dos brigadeiros, ou eu diminuía a gramatura. Então, assim, como eu comecei a colocar a caixinha de papel na embalagem, ele ficou tão bonito quanto, não parece que é só 20 gramas, né? E os clientes não reclamam nem nada. E eu mantive o preço, que assim eu não precisei subir o valor. Pra mim, eu achei essa alternativa melhor. Mas se você quiser fazer ele um pouco maior, né, e vender seus doces aí a 12, a 15, né, que eu já vi muita gente que vende nesses preços. Mas assim, o preço de tudo subiu, mas muitas vezes o salário dos nossos clientes não. Então, por causa disso, eu não quis aumentar os valores dos meus doces, né? Eu sei que os clientes, a gente tem que valorizar o nosso trabalho e tudo mais, mas eu achei que essa alternativa ficou bom, porque assim eu pude manter a minha margem de lucro, né, que eu tinha antes, e não precisei subir os preços, porque querendo ou não, nossos clientes, por mais que a gente diga assim, meu produto é bom, vale, tudo bem. Só que o salário não aumentou, então as pessoas continuam com o mesmo salário. Então, para mim não ter mais dificuldade na hora de vender, para sair mais fácil, eu não ter que perder tanto tempo nas vendas, eu preferi fazer assim, tá bom? Então, ó, olha só como ficou. Olha a textura, né? Olha só como fica bonito os brigadeiros, tá vendo? Eu vou colocar ele aqui na caixinha para vocês verem. Geralmente eu gosto de montar ela mesclada, né? Não só de um sabor, nem só de... Eu coloco sempre misturada. Eu não vou colocar só... Eu vou colocar aqui só de brigadeiro, só pra vocês verem como que ficou. Mas geralmente eu faço de leitinho, de morango. E assim, você vai conseguir ter aí pra poder trabalhar. Olha só que beleza que ficou esses doces. Tá vendo?
Quem olha essa caixinha, ó, vou colocar mais de pertinho pra vocês verem. Quem olha essa caixinha, tá uma caixinha bem bonita, né? Tá bem cheia, ela não parece que o brigadeiro tem só 20 gramas. E ela tá bonita e dá um lucro, assim, excelente, né? Eu fiz a minha precificação e mantendo nessa gramatura eu consigo vender a 10 e ter uma boa margem de lucro, tá bom? Olha só que maravilha que fica, olha que linda que fica a caixinha. E quem olha assim não percebe, né, que era menor antes, né? Não dá tanta diferença. Colocando essas caixinhas de papel dentro, fica bem bonito. Dá um pouquinho mais de trabalho, né, mas compensa pelo lucro que dá. Aí nesse de ferreiro aqui, eu coloco a Nutella em cima, né? Eu faço o biquinho de Nutella. Aí, eu não vou fazer aqui agora, mas é só para vocês poderem ter essa noção, né? De que com uma única massa de brigadeiro, você pode fazer todos esses sabores. Então, se você estiver fazendo aí também o de beijinho, por exemplo, eu faço o prestígio usando esse brigadeiro. Eu faço o casadinho, né? Usando a massa branca. Eu faço várias massas só da massa de brigadeiro, então você vai ter uma variedade maior de opções para mostrar para seus clientes e não vai precisar fazer tanta variedade de massa, né? Tá bom? Assim, para quem tá começando, é uma boa. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Como fazer a massa. Depois eu mostrei para vocês aqui o confeito, né? Eu vou até comer um aqui porque, né? Aí eu já mostro para vocês a textura do brigadeiro. Gente, olha que delícia isso. Olha só. Uma textura deliciosa, os clientes adoram. Eu nunca tenho reclamação, pelo contrário, é só elogio. Tem lugares que eu chego depois de uma semana e os clientes falam: nossa, eu tava te esperando, moça, você demorou a passar. Então, assim, quem come uma vez vai pedir e vai comer sempre. Tá bom? Olha só que delícia. Então, gente, era isso que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo, né? Mostrar pra vocês aí o meu trabalho. Muita gente já me pedia. Deixa eu virar aqui a câmera pra mim. Muita gente já... Aqui. Muita gente já me pedia, né, o vídeo. Muita gente, depois que viu meu vídeo lá no canal da Cris, estava aqui me pedindo os vídeos, pedindo pra mim trazer... qual é o tamanho dos meus doces. Tem sempre gente me perguntando no Instagram como você vende, como que... Então, assim, eu vou trazer mais vídeos pra vocês. Eu comecei com esse agora do brigadeiro, pra vocês conhecerem a massa. E aí daqui pra frente eu vou começar a trazer mais vídeos aqui no canal, mostrando a rotina das ruas, como que eu vendo, como que eu abordo. Sei que tem muita gente com dificuldade, mas assim, trabalhar com doces é algo assim que mudou realmente a minha vida, que me permitiu, né, eu sair de uma cidade, vim para outra, comecei a trabalhar com isso e consegui ter resultado trabalhando só de casa, podendo estar mais tempo com a minha filha e também tendo mais tempo livre para minha família, para estar mais em casa. Então, assim, eu quero trazer isso para vocês e se eu puder ajudar de alguma forma, quem tiver dúvida pode deixar aqui nos comentários a dúvida, me dar uma sugestão também de vídeo, de algo que você queira que você acha que vai ser interessante para você, que você quer aprender, alguma dúvida que você tenha, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Que aí eu vou estar trazendo mais vídeo para vocês. Então, por enquanto é isso. Um beijão para vocês. Fica com Deus.